Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste momento. Nesta bela manhã de domingo, de 7 de setembro, quando nós temos esta data tão especial para nós brasileiros, onde comemoramos a nossa independência, possamos nos lembrar nas nossas preces de agradecermos a todos aqueles que trabalharam, que lutaram heroicamente para que nós pudéssemos hoje desfrutar desta pátria abençoada. Que as nossas irradiações, que as nossas vibrações sejam de gratidão a todos esses que tanto fizeram pela nossa pátria e por aqueles que ainda fazem, muitos no anonimato, mas que tanto trabalham pelo progresso, pela ordem e pelo bem-estar da nossa nação. Somos, com certeza, muito agraciados por estarmos reencarnados no Brasil, nesta pátria tão amada e tão abençoada. Principalmente neste momento em que vivemos um pouco conturbado a época política, mas que possamos contribuir com as nossas vibrações de paz e de harmonia pelo bem-estar da nossa nação. Conversarmos a respeito deste tema, a liberdade e a saúde mental, é muito gratificante porque nos leva a muitas reflexões. Quando pensamos em liberdade, nos fazemos alguns questionamentos. Nós somos livres? Este é o nosso primeiro questionamento. E a resposta que nos suscita, sim, somos livres. Podemos nos deslocar daqui para lá, de lá para cá. Temos muita liberdade. E aí começamos a aprofundar um pouco as nossas reflexões. E vamos percebendo que esta nossa liberdade já não é tanto quanto nós imaginamos que é. Fazendo uma analogia com o mito de Pigmalião e de Galateia, Pigmalião era um homem que vivia, na época dos primórdios, um cidadão cretense, e inconformado com o que se via à época com relação às mulheres, com a sua postura, com a sua moral, ele não concordava com o que acontecia nos templos de Afrodite. Então ele resolve isolar-se e, como era escultor, começa a escultir uma estátua, e ele desenvolve nesta sua escultura a perfeição. Ele cria então uma mulher que é perfeita, desenvolve tudo o que ele considera de perfeição e passa a viver em função da sua escultura. E por ironia acaba se apaixonando pela sua escultura, porque era ali o símbolo da perfeição. Ele tinha desenvolvido uma mulher perfeita e vivia agora apaixonado. E Afrodite, como castigo, faz com que esta estátua passe a ter vida, transforma-se em mulher. Ele casa-se com esta mulher e vão viver muito felizes, porque ela era perfeita. Ele a havia desenvolvido como ele queria. Então, viviam muito bem, porque ela o gratificava em absolutamente tudo. Os mitos nos ajudam a compreender a nossa vivência hoje.
como nós vivemos no mundo, como nós estamos no mundo. Quando nós pensamos em Pigmalião, conseguimos compreender que também nós buscamos a perfeição, mas precisamos compreender como buscamos esta perfeição. E quando buscamos tanto a perfeição no outro, nos esquecemos de olharmos para nós mesmos. Queremos que o outro corresponda àquilo que nós ainda não temos, ou que ainda não somos. E quando vivemos aprisionados por essas ideias, por essas projeções, nos questionamos: onde a liberdade? Sempre que nos encontramos vinculados a uma ideia, a um pensamento, a um comportamento, e aquela situação, aquele comportamento nos escraviza ou nos tolhe a nossa liberdade, já não há liberdade. E assim vamos observando que em todas as circunstâncias das nossas vidas. Mas nós temos grandes exemplos de liberdade, como Viktor Frankl. Viktor Frankl, que nasceu em 1905 e desencarnou em 1997, um contemporâneo nosso, ele que teve a oportunidade de vivenciar duas grandes guerras, a primeira e a segunda. Ele era judeu e, como judeu, nós bem sabemos o que ocorreu na Segunda Guerra. Na primeira, Viktor Frankl, ainda muito jovenzinho, saía de casa e ia mendigar na vizinhança para conseguir recursos, proventos, para não perecer de fome junto à sua família. E Viktor Frankl, aos 15 anos de idade, já se correspondia com Freud. Aos 20 anos, ele já proferia conferências. Tornou-se médico, onde trabalhava no período da Segunda Guerra, quando ele recebe o salvo-conduto que ele poderia ausentar-se de Viena, indo aos Estados Unidos para não ser um prisioneiro de guerra. Mas, como ele tinha os pais, os irmãos e a esposa grávida, que não o acompanhariam, ele recusa-se a esta liberdade e prefere ficar na companhia dos seus familiares. E assim, ele também é levado aos campos de concentração. Primeiro ele vai para Auschwitz, Dachau, onde ele tem a oportunidade de vivenciar tudo aquilo que ele já havia desenvolvido com relação à teoria da logoterapia. Abordagem esta que trabalha com o sentido da vida, que cuida do ser humano na sua totalidade, que busca visualizar o ser humano como um ser integral, cuidando muito especialmente da sua dimensão espiritual. Ele, que foi um pioneiro à sua época, enfrentando todo o materialismo, trabalhando esta dimensão noética do ser humano. E assim Viktor Frankl passa esse período nos campos de concentração com o grande objetivo de poder agora vivenciar tudo aquilo que ele já havia desenvolvido em termos de teoria. Quando ele vai para o campo de concentração, ele leva no seu bolso da sua capa todo o manuscrito da sua teoria. Ao chegar lá, ele precisa despir-se de todas as suas vestes, que é confiscada, recebendo aqueles farrapos daqueles prisioneiros que já haviam perecido no campo de concentração ou nas câmaras de gás. E quando ele recebe, e assim é confiscado junto todo o seu manuscrito, ele no primeiro momento se ressente: puxa,
e agora todo o meu trabalho se foi. Mas, idealista como era, humanista, ele pensa, bom, se isso está acontecendo, é porque eu devo agora me fixar na vivência da minha teoria. Quando ele recebe a sua nova roupa, que são os trapos, coloca a mão no bolso e se depara com uma prece da sua religião. E ele olha aquela prece e lhe dá a força necessária para perseverar até o fim. Então vamos observando que quando temos um para que viver, nós suportamos todo, quase e qualquer como. Esta citação não é de Frankl, é de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que Frankl muito bem trabalha e vivencia, comprovando assim que quando nós temos um sentido de vida, não importa, porque jamais vão conseguir nos tirar a nossa liberdade, a nossa instância primeira, que é esta liberdade de pensar. E assim, Viktor Frankl torna-se o prisioneiro 119.104, vivenciando todo este sofrimento que a gente pode de longe imaginar, mas só para quem viveu é que pode comprovar. E Viktor Frankl então nos diz, nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos, confortando a outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a sua atitude em qualquer circunstância e escolher o seu próprio caminho. Isto ninguém pode nos tirar. Nós que fazemos as nossas escolhas, nós somos os responsáveis pela nossa liberdade ou pela nossa própria prisão. E diz Viktor Frankl, liberdade não é a última palavra, não é a história toda. Liberdade ameaça degenerar em arbitrariedade, se não for contrabalanceada pela responsabilidade. Nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer aquilo que quisermos, mas não podemos nos esquecer da responsabilidade. Como muito bem nos suscita Paulo quando fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, compete a cada um de nós compreendermos até que ponto nós podemos desfrutar desta liberdade. E ainda Viktor Frankl nos chama a atenção, dizendo que ao lado da estátua da liberdade deveria ser construída outra igualzinha e denominar estátua da responsabilidade. Pois que as duas precisam estar de mãos dadas, caminhando juntas para o progresso comum. Uma definição de liberdade. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Por esta definição, nós já vamos observando que liberdade não é exatamente o que pensamos que é. Nós temos o direito de agir, mas esse nosso agir pode prejudicar outra pessoa? Então já não é mais liberdade. Nós temos esta falsa sensação de liberdade, porque nós conseguimos viver
sem depender de ninguém. Eu não dependo de ninguém na face da terra. E aí, quando eu olho as roupas que eu estou vestindo, os alimentos, calçado, a saúde, eu percebo que estou num mundo de interdependência e de inter-relação. Portanto, onde a minha liberdade nesses termos? E o Livro dos Espíritos, Kardec, sabiamente na questão 825, vai nos perguntar aos imortais: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Ou que eles nos dizem: não. Categoricamente, não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. A própria definição que os dicionários nos trazem já nos mostra isso. E assim como os imortais vêm nos conformar, dizendo que é assim mesmo. Nós estamos neste mundo onde precisamos uns dos outros. E na questão 833, Kardec retoma, perguntando: haverá no mundo homem algum, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Vejamos que Kardec é realmente muito sábio. A sabedoria muitas vezes não consiste nas respostas, mas sim nas perguntas. Porque de acordo com as perguntas é que nós vamos obter as respostas. E ele tão sabiamente volta a questionar se existe de alguma forma essa liberdade absoluta. E vamos ver. Sim, no pensamento. Goza o homem de ilimitada liberdade, pois não há como pôr-lhe peias, e pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Pode-se matar o homem, não as ideias. Como dizia Viktor Frankl, no pensamento nós somos absolutamente livres para pensarmos aquilo que quisermos. Mas aí vamos observando que esses nossos pensamentos podem estar doentes. Quando nós projetamos a inveja, a maledicência, o ciúme, a cólera, nós temos a liberdade para pensar. E este pensar nós projetamos. E quando nós projetamos, onde a liberdade? Porque estamos adoecendo. Estamos doentes, que vai se refletir no corpo físico. São as nossas problemáticas psicossomáticas que vamos apresentando ao longo da existência. Os desajustes psíquicos, emocionais, que nascem exatamente no pensamento. E desorganizamos, inclusive, as substâncias químicas do nosso biológico, nosso somático. E, consequentemente, vão aparecendo as doenças, os câncer e por aí vai. Tudo começa no pensamento, nos diz Joana de Ângeles. Toda vez que um pensamento for perturbador, substitua-o por outro que seja positivo. Isto parece tão simples. Ocorreu um pensamento negativo e eu devo substituir por um pensamento positivo. Parece fácil. Na prática, não é fácil. É um exercício que nós precisamos nos debruçarmos diariamente. O cuidado e a vigilância é o que Jesus já nos chamava a atenção, com o vigiai e orai.
constantemente, 24 horas, nós precisamos ser este guardião, o tempo todo, cuidando dos nossos pensamentos. E na questão 835, Kardec pergunta: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. É esta consciência, é aquilo que está lá no fundo, que vem e que nós não sabemos muito bem de onde nem porquê, mas vem esse pensamento e nós paramos e pensamos, refletimos com ele: o que você quer me dizer? Quem é você? Por que você está aqui? Precisamos dialogar com os nossos pensamentos, pois que é no pensamento que tudo acontece. É no pensamento que nós vivenciamos o céu e é no pensamento que nós vivenciamos o inferno. Este inferno do tormento, das doenças, dos desequilíbrios. Eles estão no pensamento, não há outra forma. Nós podemos fazer 1000 coisas, mas se não pararmos para vigiarmos os nossos pensamentos, não vamos chegar a lugar nenhum, porque é por ali que tudo passa, é ali que tudo inicia e é ali que toma proporção. Quando nós pensamos em construir uma casa, nós a construímos primeiro no pensamento. Aí nós procuramos, se não somos engenheiros, vamos procurar o engenheiro e passamos para o engenheiro: olha, eu quero uma casa desse jeito, assim, e vamos passando, mas está no nosso pensamento. Ou se nós chegamos para o engenheiro e falamos: eu quero uma planta de uma casa, desenvolve e daí eu vejo. Tem que estar no pensamento de alguém. Então tudo nasce primeiro no pensamento, não há como fugir. Então, quando nós nos apropriamos desta verdade e vamos compreendendo esta verdade, vamos trabalhando na causa, fica mais fácil, embora sendo um grande processo, que não se consegue de um momento para o outro. Então, é esta consciência que nos aponta aquilo que estamos fazendo de certo e de errado, que normalmente não precisa ninguém nos dizer que está errado, porque nós já sabemos que está errado, porque a nossa consciência já nos mostra que aquela situação não condiz com o bem, com o belo e com o nobre. E desde a antiguidade sempre se pensou a liberdade, e Aristóteles já dizia: é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não agir, que é a responsabilidade em agir ou não agir. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer o uso de alcoólicos, de drogas, lícitas e ilícitas, mas me convém? Então eu vou desenvolvendo esta consciência. E Sartre, que é nosso contemporâneo, foi nosso contemporâneo, também nos dizia: a liberdade é a escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo. Quer dizer, é do agir ou não agir, conforme nós vemos. Então, em todas as épocas da humanidade, nós sempre tivemos as informações necessárias. Não podemos mais alegar o desconhecimento de forma nenhuma. Em outras palavras, conformar-se ou resignar-se é uma decisão livre. Eu estou com câncer em fase terminal. Eu posso me conformar e me abandonar, ou eu posso me resignar, compreendendo que naquele momento é algo que eu preciso superar e tomar a decisão de reverter o processo ou me entregar completamente. São decisões, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher. É esta liberdade que me proporciona isso.
Liberdade é um ato de decisão e escolha entre várias possíveis. Então eu decido, eu escolho. E não escolher já é uma escolha. O grande trabalho, o mais difícil, é aquele que nós empreendemos em nós mesmos. Este é árduo. A educação de um filho é fácil. Difícil é a nossa educação. Esta é mais difícil. Os seres humanos são obras inacabadas que passam por um processo de aperfeiçoamento através dos relacionamentos que estabelecem no decorrer de suas vidas. Esses relacionamentos, não nos referimos aqui aos relacionamentos apenas amorosos, afetivos, conjugais, mas nos relacionamentos num todo. Este que estabelecemos no dia a dia, no trabalho, na casa espírita, onde nos encontramos. Sempre estamos nos relacionando. E são estes relacionamentos que nos possibilitam o crescimento. E na psicologia nós sempre vemos que adoecemos por causa do outro, mas nos curamos com o outro. Então é o outro o nosso remédio, porque é na presença, na companhia com o outro que nós nos aperfeiçoamos e que nós melhoramos. O mito de Pigmalião. Nós queremos o outro perfeito, não vamos encontrar, porque não somos perfeitos ainda. Estamos fadados à plenitude, à perfeição, mas é uma caminhada, é um tempo, vamos chegar lá. Precisamos compreender com serenidade, com tranquilidade, sem esta autocrítica ou essa autopunição no sentido negativo, mas sim no sentido construtivo de compreendermos a posição que ocupamos na atualidade. Porque nós somos esta obra inacabada, porque estamos no processo e nos construímos nesta relação com o outro. E quando nós temos que respeitar o outro, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, não é assim? E com isso nós vamos nos aperfeiçoando. Jesus já nos dizia que o reino dos céus está dentro de nós. Então não vamos encontrar fora, não vamos encontrar naquilo que projetamos no outro, na nossa estátua esculpida ao nosso bel prazer. Aquelas fragilidades que nós encontramos no outro significam as fragilidades que ainda estão dentro de nós. E é ali que nós temos que trabalhar. Então é lapidando mesmo, né? O ser humano está fadado à plenitude, né? Nos chama a atenção Joana. Nós nascemos para a plenitude. Se você se conhece, quem de nós podemos nos olharmos e dizer eu me conheço? Diariamente nos vemos diante de muitas máscaras que utilizamos, ou os inúmeros papéis que desempenhamos. Nós temos a máscara da mãe, do pai, a máscara do profissional, a máscara da esposa, do esposo, do filho, da filha. São os papéis, são as máscaras que nós vamos utilizando ao longo da nossa existência. Quando estamos na sociedade, quando estamos no ônibus, no trânsito, nós vemos pessoas que quando estão no trânsito se transformam ou se mostram como verdadeiramente ainda estamos. A irritabilidade, a agressividade,
Quando ainda nos encontramos prisioneiros da irritabilidade, da agressividade, onde a liberdade? Ser livre significa estar despido de todo e qualquer viciação, de todo e qualquer contexto que venha prejudicá-lo. Então, a importância de nos olharmos com serenidade, compreendendo as coisas que temos para ser trabalhada. Tenho que me conhecer? Precisamos nos perguntar, cada um se perguntando intimamente. Então, o observador, a própria coisa a ser observada. Se eu tenho que me observar para que eu possa me modificar, eu sou a própria coisa observada. Eu sou o próprio objeto de estudo de mim mesma, não do outro. Porque é muito fácil nós olharmos para o outro e dizer para o outro, você isso, você aquilo, você. Mas não fazemos esta introspecção ou este olhar. E se eu tenho que me conhecer, então eu preciso me olhar diferente, me olhar no olho, bem profundamente. Aprendi com a Dona Neuza que o olho é a janela da alma, né, Dona Neuza? E ela nos ensinava a olharmos, eu acredito que continua ensinando, a nos olharmos bem dentro do olho, né? E eu nunca esqueci, continuo fazendo até hoje. Olhando bem dentro do olho para vermos quais as respostas que vêm. E não é um exercício fácil. Foram muitos anos de exercício para conseguir. Porque não é fácil. Olharmos para dentro de nós não é fácil. Então nós vamos nos sentindo como criaturas que estão emparedadas na sua dimensão espiritual. Se estamos emparedadas, ou seja, se nós estamos bloqueadas espiritualmente, onde é a liberdade? E cada época da humanidade, nós temos as nossas frustrações. Cada período, nós passamos pelo período, lá na época de Freud, o período da repressão sexual, o que nós vemos hoje, o oposto. Nós saímos de um extremo e fomos para o outro. Nós vemos hoje, estamos vivenciando a frustração da libertinagem, porque nós ainda não adquirimos a responsabilidade sexual. Não administramos com responsabilidade, quando digo nós, estamos falando de humanidade. Não administramos com responsabilidade a nossa sexualidade. E no mito de Pigmalião, o que o levou a viver enclausurado no celibato foi exatamente o desequilíbrio da sexualidade que se vivia à época. Então, para justificar aquele período, criou-se o mito. Por isso que entendemos que o mito sempre vem para nos mostrar muito daquilo que vive o ser humano. Aí saímos daquele período da libertinagem, passamos pelo período da repressão e hoje estamos de novo vivenciando o período da libertinagem. Esperamos que agora a tendência seja, como nos diz Buda, irmos para o caminho do meio, vivendo o equilíbrio, tanto o homem quanto a mulher, buscando este equilíbrio da sexualidade, vivenciando a sua sexualidade com responsabilidade. Algo tão lindo e tão nobre que nós banalizamos e não conseguimos ainda compreender esta expressão de amor que deveria ser. Depois nós tivemos aí o movimento hippie. Vamos pensar no movimento hippie, se havia liberdade, porque era a busca, da expressão da liberdade.
Será que havia liberdade naquele movimento? Quando se estava aprisionado pelas drogas, onde a liberdade? Quantas consequências, quantas sequelas esse período deixou? Quanta frustração, quanta angústia, quanta dor, quanto sofrimento. Onde a liberdade? O período da drogadição. Em toda a época da humanidade, nós vamos encontrar a droga presente. Mas atualmente nós estamos vivendo um período bastante difícil. É muito raro, ou podemos dizer que quase impossível, encontrarmos uma família na face da Terra que não tenha alguém dos seus vínculos afetivos, familiares, que já não tenha passado ou esteja passando por isso. Atinge a todas as camadas sociais, todas as classes sociais. Não tem distinção. Famílias estruturadas, famílias desestruturadas, não importa. Hoje está presente na sociedade de uma forma muito cruel. Se nós não cuidarmos melhor dos nossos jovens, das nossas crianças, não sei onde vamos parar. Nós estamos vivendo hoje, estamos caminhando para uma sociedade de zumbis. É urgente que nós possamos nos alertar para isso. É muito urgente. Precisamos cuidar com muito carinho. E hoje não é só jovem que nós vemos envolvidos com as drogas, são os idosos. Uma quantidade imensa de idosos hoje envolvidos na drogadição também. E tudo isso porque, como nos diz Viktor Frankl, onde está o sentido de vida? Onde estão os nossos objetivos de vida? Para que viver? É o vazio existencial, é o vácuo existencial, acarretando inúmeras doenças. Então, a importância de olharmos com muito carinho para nossas crianças, para os nossos jovens, mas também para os nossos idosos, porque está em todas as faixas etárias. É uma família espírita muito bem estruturada. Não quer dizer nada. Porque está em todas as famílias, está em todas as crenças. Não somos privilegiados. Por isso a importância de estarmos atentos e preenchendo esses vazios existenciais ao qual nós estamos hoje vivenciando. A liberdade de pensar está condicionada à capacidade interna do indivíduo. Quanto melhores as condições internas, tanto maior a capacidade de pensamento. E aí compreendemos da importância da evangelização para os nossos filhos, para os nossos jovens e para nós, adultos também. A evangelização não é só para as crianças. Quando estamos em um grupo de estudos, estamos na evangelização. Estamos nos evangelizando da mesma forma. Então, a importância, porque é exatamente neste momento em que estamos aprimorando, que estamos criando esta capacidade para pensar, para refletir, para compreender o para que estamos vivenciando e assim preenchendo este vazio existencial e sairmos da futilidade. Comece a agir como você gostaria de ser. Se eu quero ser uma pessoa amorosa, eu preciso começar a ser amorosa. Se eu quero ser uma pessoa feliz, eu preciso começar a ser feliz.
Eu quero desenvolver. Como que eu desenvolvo? Vivenciando, não há outra forma. Então, a importância de vivenciar. Mais uma vez, o mito de Narciso, vem nos mostrar o quanto a mitologia está presente em nossas vidas. Quem de nós não passou em algum período da sua fase de infância para adolescência vivenciando o mito do Narciso, onde procurava no espelho as respostas do porquê? E quando ficamos fixados nesta fase, vamos chegar na idade madura e ainda continuamos com aquela imagem, as distorções de imagem. Aí nós vamos passar pelas anorexias, as bulimias, por aí afora. Porque ficamos fixados neste período e não conseguimos amadurecer. Ficamos emparedados espiritualmente e, consequentemente, vamos desenvolvendo as patologias. Então, é importante compreendermos que são fases, que são períodos, mas que devemos ultrapassar. E a doutrina espírita nos dá recursos para que possamos, sim, ultrapassar essas fases com segurança. E a pergunta que nós devemos sempre nos fazer é: o que a vida espera de mim? O que a vida está esperando de mim? Não o contrário. Não é o que a vida pode me dar. Sou eu é que preciso dar, porque eu que tenho para dar. Então, o que eu posso dar? O que eu posso dar à minha família? O que eu posso dar à comunidade? O que a vida está esperando? Eu recebi a vida do Criador e eu preciso fazer valer isso. Eu ganhei uma existência e uma existência não é uma brincadeira, é uma coisa séria. E eu não vim para passar férias. Não estamos ainda nesse estágio de virmos para uma reencarnação para passarmos férias. Então, nós viemos para o trabalho, para compromissos, e assumimos esses compromissos quando ainda na espiritualidade. E como está esse contrato? Estou cumprindo todas as cláusulas que foram determinadas quando ainda no mundo espiritual? Então, o que a vida espera de mim? Ou seja, eu estou cumprindo com o meu contrato? Na família, na sociedade, na minha comunidade, aonde eu estou? Como eu estou? Como eu estou passando? E eu vou construindo tudo isso nesse processo de inter-relação e de interdependência. É nesse processo que eu vou me construindo, e que eu vou descobrindo, e que eu vou percebendo tudo aquilo que eu posso fazer pelo outro. É esse processo de construção que vem desde os primórdios. Então vamos compreendendo que o animal é instinto, mas que o homem tem instinto e que é muito diferente uma coisa da outra. O homem ele já passou por esse período, né? Hoje ele tem. Então, se eu tenho, eu controlo. Então eu consigo ter esse domínio. E por isso eu vou desenvolvendo junto com a minha liberdade a responsabilidade. E vou compreendendo que o animal ele vai agir por puro instinto, mas que o homem não. Então, quando falamos do desequilíbrio da sexualidade, por exemplo, nós vamos percebendo que o homem ainda está muito mais fixado, homem no sentido ser humano, está muito mais fixado, né? Está muito mais próximo do instinto, vivenciando muito mais o instinto do que a sua dimensão espiritual. Então precisamos pensar com carinho, observando que nós temos sim o instinto, mas que não podemos ser dominados por ele.
E estamos nesse processo evolutivo e vamos melhorando nesse intercâmbio que fazemos nas mais diversas reencarnações. Neste planeta, em outros mundos. Jesus não nos falou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Que moradas são essas? Hoje a ciência nos mostrando, nos provando os vários mundos habitados, nos dando notícia de que estamos neste processo de inter-relação e de interdependência, não só entre nós, mas também entre os mundos. Nós somos ETs, sim, somos ETs. Já vivemos em muitos outros mundos, sim. E estamos neste intercâmbio e esperamos nos melhorarmos para podermos ascender a outros mundos que sejam melhores. Depende da nossa vivência. As condições orgânicas, as vivências do ambiente em torno, a experiência intrauterina, as vivências afetivas da primeira infância e todo o desenrolar do crescimento são fatores da vida presente, determinantes de como a pessoa irá se sentir na vida adulta. É todo esse processo, tudo que trazemos e podemos dizer, das vivências passadas também. Então nós vamos construindo este sentir e pensar, que é gradativo, passo a passo, mas sabemos onde vamos chegar. Nós estamos num processo de construção. É importante que a gente não perca de vista esse nosso processo de construção. Não somos seres acabados. Pelo contrário, independente da idade física que nós tenhamos no momento, sabemos que quanto mais nós avançamos em idade física, aqui mais nos aproximamos do nosso retorno à pátria espiritual. E também nos aproximamos de voltarmos a ser crianças novamente, que estamos mais próximos de retornar. Eu sempre brinco com os jovens e digo para eles que eu sou mais jovem do que eles, porque eu estou muito mais perto de voltar a ser criança do que eles, que já são jovens. Porque quando eu voltar, talvez eles sejam bem velhinhos, né? E estamos nesse processo de ir e vir. Então, a idade não nos diz nada, a idade física que temos hoje, né? Mas o que conta é a nossa idade espiritual, a qual nós não temos acesso, e ainda bem, né? Senão nós iríamos nos assustar. Então, que bom que não temos. O indivíduo só é livre quando consegue enxergar a si mesmo, enquanto se expressa, ou seja, quando sabe que está sendo ele próprio em palavras, ações e sentimentos. Então, quando eu consigo olhar para mim mesma, quando eu consigo ter consciência de mim mesma, eu estou conquistando a liberdade. E que é esse processo. Este estado de sanidade talvez seja uma das principais conquistas de nossa existência. Isso que nós devemos buscar, esta consciência de si mesmo, esse olhar para si mesmo. Se nós chegarmos no final desta existência, conseguindo olharmos para nós mesmos, nós teremos ganho a nossa existência. Passarmos a buscar, a desenvolver em nós esse reino dos céus a que Jesus se refere, que está dentro de nós. Nós não vamos encontrar fora. Enquanto eu ficar projetando a minha felicidade no outro, não serei feliz. Projetando a felicidade nos filhos, na parceira, no parceiro, no companheiro, na companheira, não funciona. Porque como o mito do Pigmaleão, o outro não vai corresponder, porque ele não foi fabricado por nós, não vai corresponder às nossas expectativas, não vai dar certo.
Então precisamos buscar projetar a nossa felicidade em nós mesmos, na nossa capacidade interior, naquilo que nós conseguimos. O conhecimento de si mesmo é o que dá sentido à nossa vida. E quanto mais sério o comprometimento mental de um indivíduo, maior a sua limitação de pensamento. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais saudável mentalmente uma pessoa, tanto maior a sua liberdade para pensar. Se pensarmos em uma pessoa que sofre, de uma depressão, como que estão os seus pensamentos? São negativos, vê tudo cinzento, não consegue ver beleza em nada. O dia pode estar chovendo, pode ter sol, não importa, está sempre cinzento. Onde é a liberdade? Quando vemos pessoas com transtorno de ansiedade, vivem angustiado, agoniado, onde é a liberdade? Quando nós temos o transtorno do sono, onde é a liberdade? Estamos escravos da medicação. Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Toma remédio para não comer, toma remédio para comer. Vivemos em angústia, em aflição com a balança. Onde é a liberdade? Então são nas coisas pequenas, nas coisas sutis da vida que nos aprisionam. E onde a liberdade quando estamos presos a alguma coisa. Assim, a síndrome da Penélope, mais um exemplo da mitologia, a história de Ulisses, quando vai para as guerras e fica por muito tempo e não retorna para casa. E Penélope, que era uma mulher linda e jovem, cobiçada por todos os homens da época, era constantemente pedida em casamento porque o seu marido não voltava mais. Mas ela amava o seu marido e não aceitava nenhum dos seus pretendentes. Então, ela disse que iria tecer um tapete. E quando ela terminasse de tecer esse tapete, ela aceitaria e se casaria com um dos seus pretendentes, se o seu marido não tivesse voltado ainda. E assim ela fez durante muito tempo. Ela durante o dia bordava, tecia e à noite ela desmanchava. Então ela nunca terminava. E o tempo passava e ela não terminava. Consequentemente, ela não precisava se casar. Mas ela esperava que o seu marido voltasse. Até que um dia ele retorna para a sua felicidade. A síndrome da Penélope nós vemos muito hoje na sociedade, causando imensa aflição, principalmente as mulheres que vivem essa síndrome, que aguardam desesperadamente, em muitos casos, encontrar alguém. Vivemos hoje numa sociedade onde nós temos muito mais mulheres do que homens. Então esperam ainda naquela fantasia do casamento, de encontrar um companheiro, no sonho que acalenta desde menina, em construir uma família, e esse companheiro não chega, e esse companheiro não chega. E isso vai causando dor e sofrimento, angústia. São muitos os casos de criaturas que vivem hoje essa síndrome. Onde a liberdade? Quando eu não consigo compreender que eu fiz uma programação no mundo espiritual,
E se estou reencarnada neste momento, nesse contexto sócio-cultura espiritual, é porque tem uma razão de ser. Será que eu não fui um homem que não soube dar valor à família, que não valorizei a família que eu tive? E hoje eu venho num corpo feminino, eu quero ter uma família, mas eu não tenho. E aí eu me angustio, mas eu não consigo compreender isso. Porque eu trago um sonho, eu quero uma família. E aí o sofrimento? Onde a liberdade? A doutrina nos auxilia tanto, nos mostrando os porquês, mas é muito fácil tudo na teoria, difícil na vivência. É por isso que a liberdade se estabelece inicialmente dentro de nós, uma vez que de nada vale a liberdade exterior se interiormente ela não existe. Eu sou livre, posso fazer o que eu quero, ir para onde eu quero, mas intimamente eu estou aprisionada com os meus preconceitos, com as minhas angústias, com os meus sofrimentos. O universo mental que habitamos depende de nossas sintonias. Assim como temos a liberdade para escolher as nossas amizades, também somos livres para estabelecer os vínculos espirituais. A importância de vigiarmos os nossos pensamentos exatamente em função desses vínculos que vamos estabelecendo. Então, onde a liberdade? As sintonias de ordem espiritual obedecem ao comando dos sentimentos e pensamentos. Vejamos, não tem como fugir, né? As mesmas sintonias que regem as relações humanas são as que regem as convivências espirituais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, já nos dizia Jesus. A dificuldade está em que, para sermos livres, precisamos da verdade. Só que em grande número de vezes queremos distância da verdade, porque a verdade muitas vezes significa ouvirmos coisas que podem ser dolorosas, ou mesmo termos que assumir nossa parcela de responsabilidade em coisas que achamos ser culpa dos outros. Encararmos essas verdades não são coisas fáceis. Precisamos de muita responsabilidade. Por isso que esse olhar para dentro de si mesmo, nós temos que trabalhar com essas verdades. Encará-las e vivenciá-las. É a pessoa ter que olhar para dentro de si e enxergar coisas ruins também. Ter que saber que são transitórios os seus pertences ou o seu poder. E considerar que a maior parte das coisas que possui não são suas, a não ser o que ela carrega dentro de si própria, que é aquilo que levamos ao deixar este mundo. O que é nosso verdadeiro? Tá? Aquilo que levamos ao regressarmos à pátria espiritual. Isso é verdadeiramente nosso. E nos diz Joana, liberando-se das imagens errôneas a respeito da vida, o ser deve assumir a realidade do processo da evolução e vencer-se, superando os fatores de perturbação e da destruição. Esses atavismos todos que trazemos dentro de nós. A importância do vigiar e do orar. Outra orientação do nosso grande mestre. A oração proporciona sintonias superiores e a vigilância é o estado de lucidez e atenção necessária para estarmos acordados para a própria existência. Esse acordados é no sentido da vigilância e dessa busca constante do autoconhecimento, do autoaprimoramento. Então, liberdade, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. O nosso Paulo,
nos chamando a atenção para a importância de acordarmos, né? Acordarmos para a vida, estarmos despertos para a vida, né? Buscarmos esse despertamento, esse vivenciar da vida verdadeira, e sairmos desse emparedamento espiritual que nós muitas vezes nos encontramos. Assim, nós agradecemos pela oportunidade que nos é dada de estarmos nesta casa tão amada e assim refletirmos sobre este tema que também é tão importante para todos nós, buscando esta liberdade interior. Queremos deixar aqui uma mensagem, vamos colocar a nossa mensagem final e já deixamos então a nossa gratidão a esta casa que tão carinhosamente nos acolhe. O nosso muito obrigado, que tenhamos todos um bom dia, que não nos esqueçamos das nossas orações pelo nosso querido e amado Brasil.